E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e hoje estamos inaugurando aqui uma nova playlist. É uma playlist para você, para contribuir com seus estudos, logicamente. É uma playlist também para você que não quer estudar para algum vestibular, mas você quer aprender algo ou quiser vir aqui comigo debater. Hoje é uma playlist de reacts. Olha só, mas onde eu vou parar para poder falar com vocês de contextos históricos, contextos da época, uma playlist de reacts de vídeos importantes aí para a história do Brasil e história do mundo. Hoje, especificamente, a gente vai fazer dois reacts. Um react sobre um discurso do Collor no segundo turno, falando do Lula, para a gente entender qual que é a política do Collor, ou qual que é a proposta do Collor naquelas eleições de 1989. Depois a gente vai fazer um react de uma propaganda do Lula. Na verdade, são duas propagandas, tá bom? Para ver qual que era a postura do Lula e do PT lá naquelas eleições de 1989. Então, com muita tranquilidade, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque se vocês quiserem que eu faça mais reacts, inclusive eu pretendo fazer, talvez nessa playlist ou não, quando saírem os planos de governos aí dos futuros candidatos aí pretendentes ao governo federal do Brasil, eu posso também fazer vídeos falando sobre cada um para a gente fazer uma análise, tentando trazer os conceitos que são abordados, tudo que a gente estuda aqui, certo? Para encaixar ali. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem, tá bom? E também me dê dicas aí de próximos reacts, outros aí dessas eleições de 89 devem vir também. Não me deixe de seguir nas redes sociais e também meu canal na Twitch, links na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos lá então, porque essas eleições eu já quero contextualizar antes da gente começar aqui. Primeiro a gente vai ver o Collor, depois a gente vai ver o Lula. 1989 é o primeiro processo eleitoral direto para presidente aí, pós-ditadura militar. O último processo eleitoral direto para presidente que o Brasil teve foi no ano de 1960, que foi quando foi eleito o Jânio Quadros presidente. Depois a gente teve o processo da ditadura militar brasileira a partir de 64. Nós já tivemos aqui nesse processo eleições diretas para parlamentares, acho que até para governo de estado também, mas para presidente é a primeira vez. O Brasil já teve um presidente aí pós-ditadura militar que foi o Sarney, mas a eleição do Sarney na verdade não foi nem eleição, porque quem foi eleito foi o Tancredo Neves, que faleceu. O Sarney assumiu interinamente lá em 85, depois de forma permanente, certo? Com a morte do Tancredo, e as eleições do Tancredo, inclusive, foram indiretas, foram aquela que ele disputou com o Paulo Maluf no final da ditadura militar brasileira. Então aqui era um momento muito importante e tem contextos interessantes aqui a se destacar. Foram cerca de 21 a 22 candidatos à presidência, porque existiam vários planos. Eu posso fazer de vários aqui se vocês quiserem, inclusive, e explicando. Então foi um processo eleitoral que o Brasil vivia um período de hiperinflação. O governo Sarney teve lá 3 planos de governo, 3 planos econômicos. Aí a gente saiu do cruzeiro para o cruzado, do cruzado para o cruzado novo. E essa moeda, nenhuma delas valia nada, era difícil. Você tinha muita crítica social, muita pobreza no Brasil. Você tinha a chamada década perdida, né? Desculpem, a década de 80 é a chamada década perdida. Então a gente teve muitos problemas. É uma década que eu gosto muito por conta da indústria cultural, do que era produzido culturalmente, não necessariamente a indústria cultural. As críticas que se fazia, era período de skatista, de movimento punk, de rap no Brasil. E um período de chegar no supermercado e não ter dinheiro para comprar nada, sabe? Então existiam várias propostas. Por que a gente fala de 21 a 22 candidatos? Porque teve o Silvio Santos, e eu pretendo fazer um react aqui sobre a campanha do Silvio Santos, mas o Silvio Santos, a sua candidatura foi impugnada. Pra vocês terem noção, era tão absurdo 89 que teve até o Silvio Santos candidato a presidente. E ele não fazia nenhum discurso, econômico, político, ele só falava que ia salvar o Brasil, né? Mas nesse período a gente teve Mário Covas, a gente teve Leonel Brizola, a gente teve muita gente, né? Aqui é interessante destacar também, antes de qualquer coisa, que a gente vai falar aqui de Collor. Collor, vocês vão perceber que ele vai lançar uma crítica direta, tá? Não sei, na verdade a gente vai ver aqui, mas certamente ele vai lançar uma crítica direta, porque
É um discurso de Collor contra o PT que a gente vai ver aqui, o PT de 89. Que o Collor está... o primeiro turno das eleições aconteceram no dia 15 de novembro de 89. O segundo turno aconteceu em dezembro. No dia 8 de novembro, pouco antes do primeiro turno, teve a queda do Muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental... Alemanha não, que separava Berlim Oriental de Berlim Ocidental. Não representa o fim da Guerra Fria, mas representava um passo para o fim da Guerra Fria, ou o colapso do conceito da Guerra Fria. E o Collor sempre bateu muito nessa tecla, acusando o Lula de socialista, aquela coisa toda, falava assim, vocês vão votar num cara que... O Muro de Berlim caiu há pouco tempo, há poucos dias. O socialismo não deu certo, vocês vão votar no Lula? Então vamos ver o que o Collor diz aqui pra gente, qualquer coisa a gente vai parando. Então vamos aqui, eu já vou abaixar aqui o meu vídeo aqui e tá aqui para vocês. Vamos lá então começar a ver o que o Collor tem a nos dizer. Minha gente, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo, desde o primeiro dia desta nossa segunda fase da campanha eleitoral. E está acontecendo exatamente o que eu disse a vocês. Antes, deixa eu contextualizar. O Collor, ele veio pelo partido, o PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. Era um partido novo até então, pouco conhecido. Veio de Alagoas. E o nome já mostra, Reconstrução Nacional. Era o conceito da época. Quem que vai reconstruir o Brasil? Reconstrução Nacional. Era um homem jovem, para a época tido como, para muita gente como um homem bonito. E então eles apelavam muito para a imagem do Collor, sabe? Apelavam muito para a imagem do Collor. E então falavam, né? É a ideia da renovação, é a reconstrução nacional. Então é isso que o Collor ele representava, inclusive para uma elite, para uma classe média alta que votava nele e tentava atrair o voto da população em geral nesse conceito muito, vou baixar no microfone aqui, nesse conceito muito visual, né? Vamos lá então, vocês percebem que tem essa questão toda aí do verde e amarelo, o Collor com dos dois L's de Collor, um era verde e outro amarelo, era muito forte para essa época. Vocês que ia acontecer. Nós juntos de um lado, você e eu, e os nossos adversários do outro lado, fazendo qualquer coisa, qualquer aliança, qualquer conchavo em troca de votos. Até mesmo, minha gente, abandonando suas propostas e seus planos, em troca de voto. O candidato do PT prega a luta armada, a invasão violenta de terras, o conflito. O deputado petista acredita que não precisamos de eleições. Importante só destacar, o Lula era deputado mesmo, ele era deputado federal nessa época, tá? Ele foi eleito deputado federal. Então vamos lá. Diretas para termos uma democracia. Vejam vocês. Agora, ele quer negociar com os políticos mais antigos deste país. Com os políticos que o povo, que você, que nós todos derrotamos nas urnas. Agora, usando de cambalacho, ele quer dizer que não acredita mais no que antes disse que acreditava. Quer dizer, minha gente, não tem palavra. O candidato do PT incentivou com seu sindicalismo selvagem uma porção de greves políticas, que não eram nem greves por causa de salário. Eram greves só para que ele se promovesse a si e ao seu partido. Agora, só porque é candidato a presidente. Ele faz referência às greves que aconteceram no início dos anos 80 e final dos anos 70, certamente. E foram greves por conta de salário, mas tinha um contexto político também que a gente vivia o final da ditadura militar, né? Mas, de fato, essas greves fizeram crescer a imagem, a ideia do que era o Lula. E também, muito importante, a criação do PT, o Partido dos Trabalhadores ali. Ajudou ninguém mais a fazer greve, nem por melhores salários, porque ficou querendo bancar o bonzinho perante os poderosos. Isto, minha gente, não é ter honra. Isto, minha gente, não é ter coragem. Enquanto isto, nós enfrentamos a mais cruel perseguição que um presidente da República já fez a um governador. E aguentamos firmes, sem mudar. Sem mudar em nenhum momento as nossas convicções. Agora mesmo, só porque com a ajuda de vocês estamos na frente, só porque vencemos e vamos vencer de novo, muita gente quer se bandear para o nosso lado. Mas eu cheguei até aqui
sozinho com vocês, sem apoio de grupos, sem apoio de políticos nem de empresários. Eles até podem dizer que vão votar na gente. Tava vendo aqui rapidinho só que ele fala de governador. O Collor, ele foi o governador, 55º governador do Alagoas, de 1987 a 89, e ele saiu justamente por... e tinha sido deputado federal para Alagoas e tal, e ele saiu justamente pela candidatura à presidência do Brasil, tá bom? É que ele cita, fala que um presidente fez, a gente tem que averiguar isso, a perseguição. Tal. O presidente na época do Brasil era o Sarney, né? Mas vamos ver. O voto final é livre, mas o meu compromisso é público. E o compromisso que eu assumo publicamente é governar para os mais pobres, cuidar dos que nunca tiveram nada. Vocês sabem que eu tenho palavra, que eu tenho honra, tenho coragem e todos indistintamente sabem disso. Exatamente porque entende isso é que o povo votou em mim. Tive mais de 20 milhões de votos. 16 milhões desses votos, minha gente, vieram dos mais pobres, da gente mais simples, de todos os cantos deste nosso país. O candidato do PT não pode enganar o povo, pois mais da metade de seus votos foram de privilegiados, de ricos. É só ver a pesquisa e o resultado das urnas. Não é tão fácil, minha gente. Isso é interessante falar porque os privilegiados e ricos, a maior parte votou no Collor. Eu posso citar 2 exemplos aqui. Um deles é Abílio Diniz, que era dono do Grupo Pão de Açúcar naquela época, um dos grandes nomes aí do empresariado brasileiro até hoje. Inclusive foi sequestrado aos finais aí perto das eleições do segundo turno. E por um grupo chileno, na verdade, a foto dos caras que sequestraram estavam todos com a camiseta do Lula. Foi um negócio extremamente armado, né? Para falar que o PT tinha sequestrado o Abílio Diniz. Ele apoiava o Collor. E o próprio Silvio Santos, dos grandes empresários brasileiros também, que após ter a sua candidatura impugnada, ele apoiou o Collor e fez críticas diretas ao Lula. Tá bom? Então vamos lá, então. Entre vários outros aí. Enganar a todos nós. Globo, por aí. Quem vive cercado de pessoas que Roberto só falam Marinho, de né? teoria política, com palavras difíceis, discussões de quem é esquerda, de quem é direita, é o candidato do PT. Vive cercado de gente que, como nós sabemos, nunca pegou no pesado. Eu sempre trabalhei e trabalhei duro. Trabalhei como jornalista, depois ajudando minha família e trabalhei como... Isso é muito engraçado de falar, que ele fala que ele trabalhou como jornalista e depois que ele trabalhou pesado, ajudando a família do Collor sempre foi conhecida por ter aí o oligopólio, né, os monopólios, na verdade, da imprensa do Alagoas. E ele fala assim que ele trabalhou ajudando a família, parece que você está ali ajudando, na verdade, só fazendo uma ajudinha. Na verdade, são donos, né? Então isso é interessante de se destacar também. Como prefeito, como deputado, sobretudo como governador de Alagoas. Acumulei muita experiência e, graças a Deus, as últimas pesquisas mostram que 85% dos eleitores do meu estado manifestaram a intenção de votar comigo no segundo turno. Quem conhece o meu trabalho... O Collor, gente, ele era conhecido, ele ficou conhecido, era um apelido que ele adorava, que era o de caçador de marajás, que é a ideia de trazer o neoliberalismo para o Brasil, e ele ficou conhecido com isso como governador do Alagoas, na verdade. Aí alia-se a ideia de trazer o neoliberalismo para o Brasil, enxugar a máquina pública, menos Estado, a proposta lá de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Então enxugar a máquina pública, menos Estado. E o caçador de marajás é justamente a ideia de caçar, acabar com cargos públicos ociosos, funcionarismo público daquele modelo bem padrão taxativo que se tem, de que o funcionário público espera o horário do serviço acabar, do trabalho acabar. Então ele era conhecido no Alagoas por conta disso e tal, e falou que ia trazer isso para o Brasil, acabar cada vez mais com os empregos públicos, né, concursados, né? E então aí ele está falando um pouquinho sobre isso nesse momento, que ele trabalhou muito para isso e tal. Quer votar em mim? Preste muita atenção. Olha a virada. A virada é a ideia da questão estética. Tantos acordos que, se fosse eleito, ia ter que governar para esses políticos todos. É tanto compromisso com o político, minha gente, que não sobra espaço para ele para ter compromissos com o povo. Não é tão fácil assim
como ele imagina enganar a gente. Uma coisa é dizer, eu sou pobre, coisa que ele hoje já não é mais. Outra coisa é ser pelo pobre, coisa que ele não tem demonstrado na prática ser. É sim ter palavra, ter honra, ter coragem, ter experiência e capacidade para governar. Ter uma história e poder dizer, como eu digo aqui, olhando nos olhos de cada um de vocês. Eu não tenho compromisso com nenhum grupo, com nenhum político, com nenhum empresário. Isso é interessante de se destacar, porque ele não tem compromisso com nenhum público, nenhum político, nenhum empresário, mas a gente sabe também que a cassação do Collor, o impeachment do Collor em 92, foi por conta desses comprometimentos, principalmente com empresários, através do escândalo de corrupção denunciado pelo irmão dele, que era o Pedro Collor, né, que morreu depois, através aí do tesoureiro da campanha eleitoral do Collor, que é o Paulo César Farias, que foi morto, apareceu morto depois, ele e a namorada, discutiam se era crime passional ou se era um crime político, que eles arrecadavam dinheiro, a campanha do Collor arrecadava dinheiro, é um crime cometido durante esse processo aí que vocês estão vendo aí, durante esse momento aí, que arrecadava esse dinheiro, prometendo lá na frente para esses grandes empresários, arrecadando esse dinheiro, privilégios, certo? Então lá na frente, por exemplo, esses empresários davam dinheiro para Collor, para Paulo César Farias, que mandavam esse dinheiro para a Suíça, paraíso fiscal na Suíça, e eles prometiam licitações, entre outras coisas, lá na frente para esses empresários. Esse escândalo foi descoberto, foi denunciado pelo Pedro Collor, irmão do Collor, e aí você teve o processo do impeachment, né? Muita gente não sabe, mas o impeachment do Collor ele foi por conta disso, ele não foi por conta da má gestão. A má gestão, claro, que contribui certamente, mas não foi por causa da má gestão, foi por conta do escândalo de corrupção. Não foi por conta do confisco pela Zélia Cardoso de Mello, né, das poupanças e de contas correntes. Foi por conta da má gestão, foi por conta da corrupção mesmo, descoberta ainda em processo de campanha eleitoral. Meu compromisso enquanto ele falava será sempre com quem esteve ao meu lado. Meu compromisso é com você. Ninguém, minha gente, mas ninguém mesmo, nos impedirá de chegar lá. Afinal, chegou a nossa vez. Então tá aí o Collor para vocês, agora a gente vai passar para o Lula. O Lula tem uma propaganda antes, eu acho que não precisa colocar aqui essa... Opa, é essa aqui, não é o debate não. Mas existe uma propaganda antes aqui do Lula, né, que é um processo da propaganda, a gente vai direto pro discurso dele para fazer uma análise. Certamente não é do segundo turno, ele não direciona necessariamente para o Collor, mas ele faz uma crítica ao empresariado. Vamos lá então, ver aqui o que o Lula tem a nos dizer. Vezes que nós falamos em política de distribuição de renda, aparece na televisão alguns empresários dizendo que não tem o que distribuir, que em primeiro lugar é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir. Mas nós sabemos que essa história não é nova, é velha. Porque na década de 60, eles inventaram essa história de que era preciso o bolo crescer para depois distribuir. E o que aconteceu? O bolo cresceu, eles comeram e a classe trabalhadora ficou chupando o dedo. Nós queremos dizer... Ele faz uma referência direta ao... A gente está saindo da ditadura aqui ainda, a ditadura recente. Ele faz uma referência direta à proposta do milagre econômico lá na década de 70. Na verdade, foi uma proposta que iniciou na década de 60, que é o do governo do Emílio Garrastazu Médici, que a gente tem lá o presidente, o Médici, com o milagre econômico, o milagre brasileiro, captar recursos do exterior para fazer obras de infraestrutura no Brasil, que são as chamadas faraônicas, Ponte Rio-Niterói, você sabe disso, Transamazônica. E o ministro da Fazenda naquele tempo era o Delfim Neto, que é um dos grandes economistas da história do Brasil. Ele foi depois ministro do governo Geisel, mas não da Fazenda. E ele falava, primeiro, calma, para a população, primeiro a gente faz o bolo crescer, que significa o quê? Referência a uma metáfora à economia. A economia cresce, depois que ela cresce a gente reparte a distribuição de renda. A questão é que a economia cresceu, o PIB cresceu, endividou por conta disso muito, né, por conta dessa captação de recursos, mas essa economia não foi distribuída, tá? E aí ele está fazendo uma referência direta, falando, ainda não foi distribuída. Dizer
que é plenamente possível distribuir renda nesse instante da história política brasileira. Em primeiro lugar, é preciso que os detentores do poder econômico, aqueles que têm o capital, assumam a responsabilidade de reconhecer que a forma mais eficaz de distribuir renda é aumentando o poder aquisitivo da classe trabalhadora, aumentando o salário dos trabalhadores. Então ele fala diretamente para os empresários que é preciso aumentar salário. O Collor falou naquele discurso que a gente viu agora que o Lula não estava falando nem para salário, não estava nem discutindo mais para salário. Vocês estão vendo a contradição aqui das duas falas, né? Essa questão. Quem paga um salário de 500 e poucos cruzados que não valia nada, está distribuindo renda, está distribuindo miséria nesse país. Porque é preciso aumentar o salário para que o trabalhador possa adquirir poder de compra, para que o trabalhador possa comprar aquilo que ele produz. Se o empresário tem a sua parte, o Estado também tem a sua parte. Porque a renda pode ser direta através de salário, mas ela pode ser indireta através de benefícios oferecidos para o Estado. O Estado pode distribuir renda, ajudar na distribuição de renda, oferecendo uma melhor educação, oferecendo um melhor sistema de saúde, oferecendo um melhor sistema de transporte, promovendo uma política agrícola, uma política de reforma agrária que possa fazer com que o alimento chegue mais barato na casa do trabalhador, na casa dos assalariados brasileiros. Aqui é muito importante porque aqui a gente vê um ponto de divergência entre os dois políticos. Se o Collor era um defensor da chegada desse neoliberalismo no Brasil, enxugar a máquina pública, caçador de marajás, o Lula já está fazendo uma defesa do Estado. Ele já está falando que o Estado ele tem que ser o intermediador dessas relações, certo? De benefícios. Que o Estado tem que continuar presente, enquanto o Collor quer a ausência maior desse Estado. Olha só, ele falou de educação, de saúde, de uma política de reforma agrária que distribua terras e distribua renda de melhor maneira. Então há uma divergência de ideias aqui sendo colocadas. Mas ainda assim existem algumas pessoas que temam em ter medo, dizendo que a nossa política de distribuição de renda vai empobrecer ainda mais a já empobrecida classe média brasileira. O que é ser classe média no Brasil de hoje? É lógico que nós não queremos distribuir renda mexendo com a classe média. Nós queremos distribuir renda mexendo com os bilionários desse país, com o grande latifundiário. Importante destacar. Aqui ele está entrando num conceito muito importante, quando ele fala assim, distribuição de renda não é mexendo na classe média. É o que a gente sempre fala. Dentro dessa concepção, aquele sujeito que ele consegue ter um carro, ele pagou uma entrada no carro, dividiu o restante, ou uma casa que seja, não é isso que vai ser distribuído. Não é isso. Ele está falando daqueles que são bilionários. A classe média é uma classe média ainda trabalhadora, que ainda está lá pagando suas contas, paga seu boleto, entre outras coisas. Muito importante destacar isso, tá? Com os grandes banqueiros, com as grandes riquezas acumuladas nesses últimos 30 anos no Brasil, que ao invés de investir dinheiro na produção para gerar novos salários, prefere investir na especulação, aumentando as suas já gordas contas bancárias. E nós entendemos que ser classe média é um sonho de todo mundo. Porque todo mundo quer ter uma boa casa. Todo mundo quer ter um bom salário. Todo mundo quer ter uma boa escola. Todo mundo quer ter um bom sistema de saúde. Todo mundo quer ter o direito de ir para a praia na época das férias. Todo mundo quer ter o direito de uma vez por mês ou 2 vezes por mês almoçar num restaurante com a família. Todo mundo quer ter o direito de no final da tarde poder tomar uma cervejinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro nesse país. Ora, isso não pode ser privilégio. Isto tem que ser direito. E é exatamente esse direito que nós queremos garantir fazendo uma política correta de distribuição de renda. E para fazer uma política correta de distribuição de renda, nós temos que assumir a responsabilidade de dizer que dinheiro não cai do céu. Em primeiro lugar, é preciso que haja investimento na produção e o Estado pode ser o incentivador disso. Mas mais ao um mesmo pouco tempo, defesa é do Estado. preciso que os empresários brasileiros comecem a deixar de engordar o seu patrimônio pessoal e pagar melhores salários para o trabalhador. E a crítica ao empresariado. Ou seja, é preciso tirar dos que têm muito para dar para os que não têm nada. Nós queremos a sociedade brasileira feliz.
Nós acredito que nenhum de nós está conformado hoje de estar na sua casa comendo e ao mesmo tempo sabendo que tem criança morrendo de fome por causa de comida. Eu tenho certeza que nós, quando vamos dormir, temos um problema sério de sabermos que enquanto estamos dormindo de forma confortável, tem milhões de pessoas e crianças dormindo na praça por falta de um teto. Eu tenho certeza que você quer mudar o Brasil. Eu tenho certeza que mais do que eu, você tem vontade de mudar o Brasil. Mas para mudar o Brasil, é preciso a gente assumir a responsabilidade de ter coragem de mudar de verdade. E mudar de verdade significa votar na Frente Brasil Popular no dia 17 de dezembro. Deixa eu já fazer um destaque aqui, que acho que é muito importante, antes de passar para frente aí, acho que antes da gente encerrar. Ele faz uma crítica direta ao empresariado e ele faz uma defesa direta ao Estado. Certo? Então você tem pontos de divergência entre Lula e Collor aqui que a gente já falou, certo? É muito importante. É importante destacar duas coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, o discurso do Lula em 89 ele é um discurso mais radical do que foi feito em 2002, quando ele foi eleito presidente para começar o seu mandato em 2003. Em 2002, o Lula teve uma espécie aí de tentativa de conciliação de ideias entre empresariado e trabalhadores, porque ele percebeu certamente que não dava para você ser eleito, muitas análises falam isso, tirando o discurso do empresariado. Tanto é que em 2002 ele foi entrevistado no Jornal Nacional, sem ataques a ele, entre outras coisas, certo? Mas também é preciso destacar que é um processo de um discurso de conciliação, tá? E toda conciliação tem as suas mazelas. A conciliação, nas concepções que a gente entende, elas têm as suas mazelas de que ela concilia, mas concilia favorecendo sempre um lado. Esse é um ponto. Aqui esse discurso é um discurso mais radical do que se tem. O segundo ponto, para que fique muito claro, que eu acho que ficou muito claro, ele faz um discurso, um ataque direto ao empresariado em 89, mas ao mesmo tempo ele não está propondo nenhum tipo de processo revolucionário. Tanto é que ele está buscando processo eleitoral, está dentro das eleições. Quando ele fala de distribuição de renda do empresariado, ele falou lá no começo, ele falou de salário, de aumento de salário, distribuição de renda, aumento de salário, mas ele não está falando de acabar com a classe dos empresários. Ele não está falando disso. Tá? Ele não está falando disso, ele está falando de distribuição de renda. Aqui você tem aquela questão da gangorra. O Estado intermedia, os empresários vão ter que pagar mais impostos, né? Os bilionários aí que ele está falando. Mas não acabar com os empresariados necessariamente, mas sem dúvida nenhuma é mais radical. Deixa eu voltar minha tela aqui. Opa, não é pra fazer isso não. Vamos lá. Deixa eu voltar minha tela aqui para vocês, para poder dizer. É o seguinte, gente. Então aqui tá aqui um vídeo, mais um vídeo aqui para vocês, um vídeo de react. Acho que deu para entender bem as diferenças aqui. Se vocês quiserem, dê dicas aqui de reacts aqui, entrevistas históricas, entre outras coisas que a gente faz aqui para vocês. Não deixe de me seguir, curte esse vídeo. Muito obrigado, gente. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!